Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, amigos do nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, Sindicato Patronal dos Condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. O nosso Condomínio Hoje vai ao ar sempre com apoio de Casas d'Água e quem recebe o nosso tradicional abraço é o senhor José Nitro e apoio também da Cronos Segurança. E um grande abraço ao professor Sionésio, né? Soubemos hoje que o Sionésio é professor, ou pelo menos foi, inclusive professor aqui da Eliane de Pinho. Boa tarde, Eliane, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite para o nosso programa. Boa tarde, Silvio, boa tarde, senhor Alfred, boa tarde ao público da TV Floripa. Realmente, o professor Sionésio deu aula para mim na época do ensino médio. Eletrotécnica, e depois fiz psicologia. Você foi para psicologia e ele foi para fundar a Cronos, ou seja, já estava fundada. De muita credibilidade, né? Sim. A Eliane de Pinho, então, já se apresentou, é psicóloga, e a gente vai hoje falar um pouco de bons modos de convivência dentro de um condomínio. A tecla da educação que a gente sempre bate aqui no nosso Condomínio Hoje. Não só educação, boas maneiras, convivência, racionar água e eletricidade, mas também as questões legais de gestão. Você que ainda não recolheu a reversão patronal, entre no sindiconde.com.br, imprima seu boleto para que você possa continuar desfrutando desses serviços todos que o Sindiconde oferece, que o senhor Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde, oferece. Boa tarde, senhor Alfred, tudo tranquilo? Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos, síndicos, administradores. Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Silvio. Eu acho que aquilo que nós falamos um pouco antes do início desse programa vem bater exatamente naquilo que eu venho pensando há bastante tempo, que não adianta nós virmos aqui só dizer para vocês, síndicos e administradores, que vocês têm que fazer isso, que têm que fazer aquilo. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Se as coisas acontecerem, mesmo que elas sejam gradativas, que elas sejam até um pouco demoradas, mas que elas sejam entendidas e elas sejam colocadas em prática, esse é o grande desejo do Sindiconde, do meu particular, porque melhorando a vida dentro dos condomínios, com toda certeza, é um lucro para todos, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eliane, e você como psicóloga, o que a gente pode falar da questão de convivência dentro de um condomínio? Ali já é uma grande salada, né? As pessoas convivem por obrigação, não tanto por opção. Como é que é caracterizar psicologicamente esse ambiente de condomínio? Silvio, quando se fala a palavra condomínio, muitas pessoas têm até um certo preconceito pelas dificuldades encontradas na convivência, enfrentadas pela administração dos condomínios, as pessoas que não respeitam as regras, várias, digamos assim, normas de funcionamento, a boa educação. Então, muitas pessoas têm até uma dificuldade, já tem um certo preconceito, é difícil, as pessoas se incomodam e tal. Só que precisa as pessoas observarem, nós todos, né, que a convivência no condomínio é um laboratório para que nós todos possamos crescer enquanto pessoas, melhorar a nossa convivência, né, aprender assim o respeito, a se colocar no lugar do outro, a entender as diferenças culturais. Então ali é um espaço, assim, uma opção de melhorar mesmo a convivência, né? Eu aprimorar essa convivência, o respeito e tornar aquele um ambiente agradável. Aproveitar que aquilo é um ambiente seguro, fechado e fazer experimentos de boa convivência, de aceitação. Esse seria um bom princípio de convivência. Exatamente, porque muitas pessoas hoje optam, né, morarem em prédios, né, condomínios fechados, casas, né, com toda uma questão de segurança, a questão da praticidade também. Então, tem as vantagens, né? Agora, para que essa convivência seja saudável, seja pacífica, então é importante que as pessoas dialoguem, né? Que respeitem tanto o síndico quanto os funcionários que prestam serviços para aquele local. Então, é um exercício assim, de nós evoluirmos enquanto cidadãos, enquanto
pessoas, né, digamos que estamos melhorando o nosso patamar de convivência. Não é uma coisa separada da existência viver dentro de um condomínio, né? Isso serve para dentro do apartamento, dentro das áreas comuns do condomínio, no seu trabalho, na sua vida social. E é bonito assim como a doutora Eliane conta, seu Alfred, que acontece. Não, a realidade é um pouco diferente. Um pouquinho? Bastante. Já começa por uma coisa. Nós hoje estamos vivendo um caos que chama-se trânsito. Esse caos do trânsito, antes de você entrar nele de manhã, quando você sai de casa, você já sai com o espírito meio... Combativo. Não vou à guerra. Né? Quando você volta para casa à noite, você já está exausto de ter passado um dia, não é? Que não é nada agradável para o teu eu, para o teu... para o estresse, tua convivência com outros. Às vezes você chega em casa e não quer nem ver ninguém. Não é? Por quê? Porque passou momentos bastante difíceis. Condomínio não é muito diferente. O Silvio, eu vou dar dois dados para vocês. Um deles é que 90% ou mais condôminos não se visitam dentro dos condomínios. Não se visitam e muitos nem se conhecem. Nem se conhecem. Muitos não conhecem o seu vizinho, não é de lado, que dirá o de cima. O de cima, então, normalmente, e o de baixo, eles se encontram mal e mal no elevador e raramente se cumprimentam. Então, isso aí, realmente, Eliane, eu acho que é um momento de nós começarmos até a pensar em fazer um programa mensal, digamos assim, exclusivo, né, de dicas de educação. Educação nos condomínios, porque nós falamos do geral, nós às vezes esquecemos algumas coisas e às vezes não chegamos a entrar tão forte quanto é necessário. Eliane, o seu Alfred falou em visitar os vizinhos condomínios. É legal ir visitar um vizinho dentro de um condomínio? Não ia ficar estranho assim? Seria aconselhável isso? O que acontece é que num mesmo edifício ou num condomínio com várias casas, ali residem pessoas assim, com hábitos diferentes, culturas diferentes. Então essa aproximação, ela precisa ser gradativa, né? Ela precisa ser na medida em que as pessoas também dão espaço. Porque tem pessoas que gostam mais de receber uma visita, outras já são mais fechadas mesmo. Reclusas, de ficar no seu cantinho. Ou tem, às vezes, assim, menos tempo livre, trabalham muito, estudam bastante e tal, tem menos tempo livre, né? Agora, na medida em que as pessoas dão esse espaço, aí é interessante, né? Começando pela participação nas reuniões de condomínio. Numa reunião, você vai conhecer as pessoas, vai descobrir quem você tem mais afinidade. Eliane, numa reunião de condomínio é uma guerra. É um contra o outro, joga interesses individuais acima de qualquer outra coisa, um desrespeito normalmente muito grande. Não, isso não é quando, não é nos termos bem... Se o pau não pega, está entendendo? Não é, o que eu quero dizer, que essa colocação que você está fazendo, sabes o que mais ajuda o condomínio? É segurança. Segurança. Quando vocês se conhecem, imagina eu moro no apartamento 504, digamos assim, e eu conheço 506, 508 e assim por diante. Eu vou viajar ou vou abandonar o fim de semana que eu não estou ali. Eu aviso meu vizinho. Poderia ter os conselhos. O convívio, esse convívio, essa amizade, pelo menos esse bom relacionamento é fundamental para que você tenha uma boa vivência com os demais dentro do condomínio. E isso também acontece até em algumas ruas, né? Tem ruas que os vizinhos se ajudam, cuidando da segurança. Não precisa nem ser num local próprio de um condomínio. Então, digamos que numa rua tal,
alguém viaja... Cria um sistema de um avisar o outro. Exatamente, de uma solidariedade entre aquelas pessoas. E isso num condomínio fechado mais ainda, porque as pessoas moram parede com parede, um andar, né, em cima. Muitas vezes ouvem, né, o que o vizinho está fazendo. Exatamente. Então, se tem essa abertura, esse respeito, esse cuidado, é um avanço realmente. Então, as pessoas terem essa cultura de cuidarem, de poder contar um com o outro numa situação de emergência, de saúde. Agora, isso é algo que precisa ser construído, né? Até visando melhorar a qualidade das reuniões de condomínio, né? Porque se cada pessoa vai com o seu objetivo fechado, pensando que tem razão, que ela que é dona daquela verdade, aí digamos que a pessoa já vai fechada, não tem abertura para construir algo diferente. Agora, se a pessoa ela tem o foco na solução, ela pensa em resolver a situação, buscando parceria, buscando que os outros colaborem, as coisas ficam mais possíveis. Parece uma utopia, parece meio fora da realidade, mas a gente precisa avançar nisso. É preciso que melhore a qualidade das relações nos condomínios. Cada pessoa tem que buscar, então, ser solidária, aprender sobre solidariedade e respeito. Você falou uma coisa bem importante há pouco, de que é uma grande variedade de pessoas, culturas diferentes, tem que respeitar... Interesses diferentes. Interesses. Muitos, né? É por isso até que né, o seu Alfred vai explicar para a gente bem melhor, né? Mas numa assembleia é preciso de um quórum para aprovar as melhorias, as reformas. Então eu posso até ter um certo interesse, mas aquilo só vai ser aprovado se for o melhor para a maioria. E é importante que as pessoas aprendam a respeitar as decisões de maioria, de votação. Então eu posso... às vezes não concordar com a pessoa, mas eu preciso continuar respeitando essa pessoa. Então são regras básicas de convivência, onde quer que seja. Não precisa ser dentro principalmente, de um condomínio. Porque as pessoas convivem tão próximas, né? E o síndico? Veja bem, a Assembleia de Condomínio é um assunto muito complexo. Ele legalmente, ele tem as regras, só que essas regras dificilmente são cumpridas. Eu diria para vocês com absoluta certeza, sem medo de errar, que 90% das assembleias, elas são passíveis de anulação. Por falta de quórum? Não por falta de quórum, por falta de obediência à lei, aquilo que determina a lei. Não é? Como ele tem que ser obedecido. A lei, no meu modo de entender, em termos de condomínios e assembleias, ela deveria ser bem mais elástica, bem mais... Flexível. Flexível. Para que cada caso seja uma coisa mais ou menos... há uma regra geral, mas aquele condomínio, determinado condomínio, que tem lá 170 apartamentos, é diferente montar uma assembleia para um condomínio que tem 10 apartamentos. É diferente montar uma assembleia para um edifício comercial e um edifício residencial. São interesses diversos e que precisariam ter, como falamos, a lei deveria ser mais flexível já desde a convocação. Porque a lei ainda diz o seguinte, você só pode discutir, só é passível de aprovação em assembleia, aquilo que está na ordem do dia. E é assim? Só o que está na ordem do dia pode ser votado? Mas acontece o seguinte, eu tenho lá uma ordem do dia de determinada coisa, mas a Eliane está lá na assembleia e o interesse dela naquilo é diferente. Não, isso aqui nós não podemos discutir, temos que deixar para outra assembleia. Nós teríamos que fazer assembleia toda semana para discutir as coisas. Então, realmente precisa haver o que ela deixou muito bem colocado, não é mais amorosidade. Exatamente, mais respeito, mais enfim. Saber ouvir, né? Saber ouvir o outro. Saber ouvir o outro, respeitar as opiniões, mesmo que elas sejam contrárias àquelas que você tem, mas que ele seja ouvido e respeitado até os limites do bom senso. Então, condomínio é que nem trânsito que o senhor acabou de citar.
Não é um espaço de competição, é um espaço de convivência. Dá para dizer isso? Convivência condominial. O trânsito também é um espaço, assim, um laboratório para eu melhorar a minha convivência, ter atitudes mais pacíficas, exercitar a gentileza. Então, a gentileza que a gente usa no trânsito, seja pedestre, ciclista, motorista de carro e tal, no condomínio também. Eu preciso ter atitudes no dia a dia de gentileza, né? Abrir a porta do elevador, né? Dar preferência para outra pessoa passar. Cuidar da questão do lixo, colocar no lugar correto. Então, tudo que se refere à gentileza vai gerar um clima de mais harmonia naquele ambiente. E do mesmo modo, nós temos que falta de começar no educação. beabá, na verdade, certo? Simplesmente se cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é tudo bem? São coisas que não custam nada, gente. É que as pessoas parecem que estão sendo educadas, mal educadas pela mídia, de desconfiar do vizinho, né? De vê-lo com ódio porque aquele não é da cor que eu sou, aquele não tem a cor da pele que eu tenho. A gente é incitado, infelizmente, através da mídia, né? Da propaganda, a não cultivar bons hábitos, né? Até muito pelo contrário. E é por isso que estamos aqui toda quinta-feira às 5 da tarde, com reapresentação todo sábado às 7 da noite e segunda-feira às 9 da noite, com o nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconte, que está à sua disposição para você participar, mandando sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica para o e-mail contato@sindiconde.com.br ou pelo telefone 3333-8677, com o seu Alfred lá à disposição, com toda a sua experiência, para ajudar você nas suas dúvidas, tanto de convivência, quanto questões legais, quanto questões de manutenção do seu elevador, da rede elétrica e hidráulica. E querendo, visite o Sindiconde, tem lá uma biblioteca à disposição na sobreloja do bloco B do CEISA Center, um local bem fácil de achar. E querendo achar a doutora Eliane de Pinho, psicóloga, que está participando aqui hoje do nosso Condomínio Hoje. Que eu espero que ela volte muitas vezes ao nosso programa. Depois, fora do ar, vamos conversar, ver se nós podemos montar alguma coisa nesse sentido, porque isso só vem trazer benefício para o condomínio, para o condômino, não é? Para inclusive a própria divulgação do programa, nós procuramos fazer o mais possível para a boa convivência em condomínios. Já batemos na tecla da educação aqui diversas vezes, né? Sim. Então, Eliane de Pinho, psicóloga, atende aqui na Avenida Rio Branco. Você pode contatá-la pelo e-mail elianedepinho@gmail.com, né? Então, quer dizer que a gente pode começar pelo básico, olhando para o vizinho e esperando ouvi-lo, né? Mas eu acho que tem um outro lado também de prestar atenção a si próprio, dos seus hábitos culturais também, né? Quem mora no interior aqui, que morava numa chácara, não pode permanecer com os mesmos hábitos que vai ter num apartamento, né? Isso pode ser fonte de conflitos também, doutora? Pode. Isso pode modificar, sabe, Silvio, isso está comprovado. Que quando se exigiu o cinto de segurança, as pessoas resistiam. Compravam camisa do Flamengo, né, para dizer que estavam... Hoje isso é natural. Mas uma das coisas que mais que tem me feito pensar como é que pode mudar tanto os hábitos das pessoas. Estive numa reunião agora mesmo, onde tinham lá 200 pessoas, mais ou menos. Em Joinville. Já vamos falar no próximo programa a respeito. Ninguém fumava lá. Nenhum fumante. Nem sair do local para ir fumar lá fora. Olha, tá evoluindo a humanidade. Não, isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção e eu chamei a atenção de outros. Quer dizer, é uma questão de formação, educação, não é a pessoa chegar à conclusão de que não é fazer o mal, não é para mim mesmo. É fazer o mal a todos. É fazer mal a todos. Isso tem que ser levado em conta também, os próprios hábitos.
eu preciso me dar conta de que a minha liberdade vai aonde começa a liberdade do outro, né? Uma regra básica de convivência. Então, por exemplo, você havia falado sobre a pessoa que morava numa chácara, aí de repente ela vende aquela propriedade e vai morar num apartamento, e aí a vida dela é mais restrita, tem menos área ali. Confinada. Mais confinada. É uma opção, uma escolha que a pessoa fez. Aí ela já não pode mais, de repente ela sacudia a toalha pela janela. Ah, não tem problema, mas... O tapete. É o tapete, né? Pior ainda. Na chácara é hábito, né? Já morou em chácara, seu Alfredo? Já. Então, aí num condomínio, aquela sujeira pode cair na janela do morador de baixo. Eu acho que nem pode legalmente e fazer assim isso. por diante. É proibido, né? Pessoas que jogam coisas, né? Ainda existe, colocam outras pessoas em risco, podem machucar os vizinhos e tal. Então, eu vou ter que ter um exercício de pensar. Essa atitude, para mim, a princípio não tem problema, mas pode prejudicar alguém, pode prejudicar outra pessoa. Precisa que outra pessoa venha reclamar para eu parar de fazer aquele comportamento? Será que eu só vou me dar conta quando o vizinho me incomodar? Daí eu vou ver, opa, isso não é legal de fazer. Eu só vou parar com aquela atitude quando alguém trouxer um incômodo para mim? Quando alguém reclamar? Quando alguém reclamar de mim. Então eu preciso de antemão, né, pensar que eu não estou antes que venha a reclamação, eu não fazer a coisa. Eu já tenho uma atitude preventiva, né, de cuidar com aquela boa convivência. E aí o ambiente fica todo mais em harmonia, né? Que comece de cada um. Até, por exemplo, a questão do lixo, né? Por exemplo, lixo reciclado, lixo separado. Se alguém, um morador, ele faz uso de um medicamento que tem que ser injetável, aí ele vai jogar fora, descartar aquele produto. Aquela seringa. Aquela seringa, por exemplo. Digamos que não seja nem uso de droga, porque pode alguém, num condomínio fazer uso de droga, infelizmente. Mas, digamos que seja um medicamento, aquela pessoa usou aquele medicamento com uma seringa, e aí ela joga fora sem condições adequadas. Aquilo pode machucar a pessoa que está fazendo a coleta do lixo. Então tem que ter um cuidado, a pessoa tem que exercitar, pensar na outra pessoa o tempo todo. É um exercício de respeito e civilidade, né? São cuidados mínimos, mas aquilo vai gerar uma harmonia e um bem-estar. Se todos se preocuparem com o mínimo de bem-estar do vizinho, nossa, o ambiente já vai ser outro. Algum tempo atrás, quando nosso amigo Gilberto estava conosco, nós tivemos muitas reuniões aqui no sindicato, aqui na televisão, falando sobre uma coisa importantíssima, que era o lixo. Eu acho que os primeiros que bateram forte em cima do lixo foi aqui na televisão que nós batemos e trouxemos aqui várias vezes o diretor da CONCAP. Aquele pessoal do lixo zero. Mas hoje, sabe, Eliane, nós já sentimos que as pessoas estão aceitando, porque isso é benefício para ela, para os filhos e para todos. Não é? Inclusive, é uma questão. Que isso é bom. Inclusive uma questão de saúde, de educação, de bem-estar, é fantástico. Lógico que tem aqueles que não fazem, mas vamos à frente que um dia nós chegamos lá. Eliane, aonde que é o limite assim, do condômino se reportar ao síndico com problemas do condomínio e com problemas pessoais? Como é que dá para separar, botar um marco divisório, porque muitos acham que o síndico é tudo para ele, né? É psicólogo, é pai, mãe, é pedreiro... Ou inimigo número 1. Inimigo? Tem como separar, assim, o limite de responsabilidades? Aí entra o bom senso, né? Porque a pessoa vai precisar verificar o que a pessoa dá conta por ela, o que ela pode conversar com o vizinho, às vezes uma situação simples ela resolve com o próprio vizinho, e o que ela não consegue resolver nem por ela, nem com o vizinho, aí ela vai precisar procurar o síndico. Então ela tem que passar um filtro, né? Consigo resolver por mim mesmo? Não. Posso conversar com o vizinho, trocar uma ideia, chegar numa solução? Ainda assim não resolveu? Então vamos conversar com o síndico. Então uma filtragem para levar o que é realmente essencial, porque o síndico já é uma pessoa bastante ocupada, compromissada, né? Legal. Então cada um cuidar do seu. O Silvio, eu ainda gostaria de dizer a vocês que há um exemplo de administração condominial
aqui na nossa cidade de Florianópolis, não é, de uma associação que já existe há mais de 5 anos e que realmente ela funciona. Quem que é ela? Ela é uma associação respeitada por todos os seus participantes e ela conseguiu, com muita batalha, com muita perseverança, com muita dignidade, com todo respeito, fazer com que as pessoas entendessem que aquilo era para o próprio bem deles, principalmente para o bolso deles, porque eles conseguiram com isso uma série de benefícios financeiros com preços melhores e outras coisas mais. A Associação dos Amigos da Praça Celso Ramos. 5 anos já de existência? Mais de 5 anos. E agora já outras estão fazendo. Eu vi isso aí no exterior, em outros lugares, e já comentei. Que adotam, aqui, fazem uma associação para adotar uma praça, um espaço qualquer. Mas eu ainda gostaria de dizer para você que não é a dona Patrícia Vasconcelos, que é a presidente dessa associação, que nós façamos um convite para ela. Inclusive a Eliane poderia estar nesse programa, fazer esse programa com ela, para que ela desse uma pequena visão do que é a associação, o que beneficiou e o que os outros poderiam fazer associações iguais, inclusive dentro de um condomínio. Dentro do condomínio pode inclusive não? haver cópias, mas lá a associação hoje engloba 50 condomínios. Legal, legal. Como é que é o nome da doutora, da presidente? Patrícia Vasconcelos. Patrícia já está citada. Patrícia Vasconcelos. Seu Alfred, vamos dar um abraço para quem, para encerrarmos mais esse nosso condomínio principalmente para esse pessoal, pelo sucesso não é, que tem lá essa associação. Mandar um abraço para nossos patrocinadores aqui. Colocar à disposição o nosso programa aqui, não é, como já disse em outras oportunidades, de nós fazermos aqui mais programas com a Eliane. Esse primeiro programa foi muito, muito bom, né, com a Eliane? Ótimo, ótimo, eu gostei bastante e com toda certeza nós vamos sentar para entrar num acordo para fazer mais programas. Aceita a proposta, Eliane? Conversar. Podemos colaborar, mas conversamos depois, então. Livre e espontânea pressão. Eu entendi. Eles são ótimos. Psicóloga Eliane de Pinho ajudando a gente aqui no nosso condomínio hoje a ensinar você, não só morador de condomínio, mas cidadão, telespectador, internauta que acompanha o nosso programa, a cuidar de si, cuidar do próximo, e assim a gente vai ter um planeta cada vez melhor. Querendo conversar com a Eliane de Pinho, psicóloga, é elianedepinho@gmail.com. E o nosso condomínio hoje, sempre no ar, com apoio de Casas d'Água. Aquele abraço ao senhor José Nitro e um grande abraço ao professor Sionésio, da Cronos Segurança, que ajuda a gente a levar o nosso condomínio hoje, toda quinta-feira às 5 da tarde, todo sábado às 7 da noite e também segunda-feira às 9 da noite. E você encontra mais do Sindiconde toda sexta-feira no caderno do Clube do Imóvel do jornal Notícias do Dia e quinzenalmente no jornal Fique Esperto, que circula aqui na Grande Florianópolis. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada também. Sucesso aí para vocês. E meu agradecimento especial também pela sua presença. Muito obrigada. Uma boa semana, seu Alfred. Para todos nós. E até a próxima. Apoio Cronos. Casas d'Água.